Eu comecei a pensar em jornalismo muito cedo. Quando eu morava na minha cidade, em Areia Branca, eu era adolescente, entre 15 e 17 anos, eu vi uma revistinha do Paraná, que era editada, eu fiquei sabendo disso depois, mas na época ela é a revista editada por Alice Ruiz, que é né, a viúva do Paulo Leminski, né, foi esposa do Paulo Leminski. Ela tinha uma revistinha lá, Peteca, o nome da revista, que premiava contos eróticos. Aí o cara com 15, 16 anos só tem sexo na cabeça. Aí eu fiz um continho erótico e mandei para lá, para Curitiba. E, rapaz, eu estava em casa sem fazer nada, chega o carteiro com aquela cartinha. Aí tinha uma carta, seu conto foi aprovado e vai ser publicado dia tal, e está aí um dinheirinho aí para você. Aí tinha um cheque dentro. Foi a primeira vez que eu vi que literatura dava dinheiro. Aí eu peguei o cheque e mostrei a mamãe. Mamãe disse: vou comprar uma máquina de escrever para você. E era sacanagem. Eu não disse a mamãe o que era, mas eu peguei o dinheiro, comprei um tênis. Eu acho que a minha primeira calça jeans veio disso aí. E aí, pronto, aí foi um vírus foi inoculado em minha alma. E eu disse, eu quero viver da escrita. E aí nós viemos para Natal e eu fiz o vestibular para jornalismo e tal, e comecei a fazer o curso e já comecei a trabalhar na imprensa. E eu sempre vi uma relação. Embora o que você produz em jornal não sirva para a literatura, eu não concordo naquelas coletâneas de crônicas que o cara escreve, aí depois junta tudo e bota um livro. Quem quiser fazer, bem, faça. Agora, eu não faço. Publicar crônicas já publicadas em jornal e botar num livro, eu concordo não. O jornalismo tem um modo de fazer e a literatura tem um outro modo de se fazer. É um texto diferente, uma dedicação diferente. Ok. Chama. No caso do poema que saiu no livro da antologia, foi o seguinte: Zelma, na verdade, me sugeriu, né, qual o poema que eu deveria colocar, porque ela fez uma seleção, além dos poemas escritos por mulheres, mas ela fez um resgate dos prefácios escritos por vários autores a respeito dos livros das mulheres. Então, como no meu livro é o Pesos e Penas, quem fez o prefácio foi Paulo de Tarso, e ele fala naquele poema, cita no prefácio, aí ela sugeriu que colocasse. Na verdade, até eu vou dizer assim, o que me acontece é o seguinte: eu não escrevo livro, eu escrevo poema. E eu quero frisar isso porque é o seguinte: eu já participei inúmeras vezes de concursos literários, eu desisti de vez, quando eu já me senti tricampeã de segundos lugares, eu nunca chego ao pódio, eu disse, não vou participar mais de concurso literário. Enfim, mais uma vez eu participei do Otoniel Menezes, e um amigo meu que estava na banca na época, ele não sabia, né, que a gente usa pseudônimo, ele disse, aquele livro era seu? Eu disse, ele disse, porque nós achamos que não tinha unidade temática. Aí eu disse, bom, aí eu fico observando, nenhum livro meu tem unidade temática. Eu não falo, então, um livro de amor, um livro disso, um livro daquilo. Então, os temas são muito diversos. Aí, quando você falou que só conhecia Pesos e Penas, o meu primeiro livro sozinha foi A Trama da Aranha. Então, tem poemas de todo tipo. O que talvez tenha menos, agora eu me lembrei de uma amiga minha que foi morar em Portugal, e ela disse que levou A Trama da Aranha para um amigo português que gostava muito de poesia. Disse que ele leu, disse, eu gostei desse poema, mas a sua amiga não fala de amor? Aí muitas vezes, olha, por que poeta tem que falar de amor, pelo amor de Deus? O amor não pode ser os vários, tem que ter aquela relação amorosa, assim, nesse sentido, homem, mulher, ou os diversos tipos de casal que tem aí. Mas, na verdade, eu escrevo poema. Então, eu escrevi esse poema. Hoje, esse aí virou livro.
Não veio até hoje na minha cabeça um projeto de vou escrever um livro. E sim, eu escrevo os poemas, um de cada vez. E, no fim, o único que talvez tenha um certo projeto nesse sentido seja o Temas Roubados. Por quê? Mas só na parte introdutória. E aconteceu meio sem querer. Eu estava lendo um livro de Iracema Macedo, que ela fala, começou assim, ela fala na avó dela, que morava perto do mar. É um poema muito bonito, muito arrebatador. E, na mesma hora, eu me lembrei que eu também tinha uma avó que tinha uma história muito interessante. A minha avó não morava perto do mar, mas morava perto da igreja. A minha avó era muito louquinha, porque ela era uma senhora muito católica, né, aquelas que rezam todo dia, que tem uma mesa redonda cheia de santo, né, com aquela toalhinha de crochê. Um certo dia, ela deixou de rezar, e quando as pessoas passavam para ir à missa, ela colocava a cabecinha dela na janela e começava a dizer palavrão. Ou seja, ela passou de um extremo a outro, ela passou a odiar quem ia para a igreja. Agora, é claro que era uma demência. Se fosse hoje, provavelmente iam diagnosticá-la como, né, portadora de Alzheimer. Mas naquele tempo, ficou esclerosada, ficou gagá e por aí vai. Então, percebi que tinha muitos poemas que me falavam muito, mas também me faziam falar, né? Que eram histórias que eu também gostaria de contar. Aconteceu com um poema de Demétrio, que eu findou me fazendo falar também do meu medo de barata. Ou seja, então todos os poemas, os introdutórios dos Temas Roubados, eles têm essa relação intertextual com outros poetas. Né? E vários daqui, como tem Deífilo, tem Demétrio, tem Dorian Gray, e vários outros que eu não estou me lembrando agora. Mas tem muito claro de família, tem muito claro da relação, né, da minha história de vida. No caso da Trama da Aranha, tem muito da minha vivência em São Paulo. Né? Eu passei 10 anos lá e foi uma fase importante da vida, porque eu passei de lá dos 6 aos 16. Né? Então, naquela fase que você vai para colégio com um coleguinha, que você vai... Eu ainda sou do Navio Teatro, por isso que eu lhe perdoo. Eu ainda estudei em grupo escolar Gustavo Teixeira. Vizinha uma biblioteca que foi que me fez leitora. Biblioteca, coisa mais linda, de janelas azuis, aberta para um jardim, um paraíso para a criança que saía do jardim, ou saía do grupo escolar e caía dentro de um jardim que era uma biblioteca. Coisa mais linda. Aí depois fui para o ginásio José Abílio de Paula, em São Pedro. Quando eu terminei, estava no primeiro ano do ensino médio, a nossa família toda lá disse, vamos voltar para Natal? De repente, no estalo, vamos. Semana que vem, na semana seguinte, a gente voltou para Natal. Então, foi tudo muito de repente. Essa vivência nessa cidade de São Pedro, que é uma cidade linda. Engraçado que todo mundo da minha família já voltou lá, menos eu. Eu tenho amigos de infância com quem eu me correspondo, antes por carta, agora pelo Face. Mas por que você não vai? Sabe que eu não sei? Às vezes eu tenho medo de encontrar uma cidade que, de tanto que eu fantasiei essa cidade, ela é tão linda, ela é tão perfeita na minha mente que eu não quero. Eu sou resistente, mas eu chego lá. E era uma cidade que, do fundo do quintal da minha casa, eu abria, a gente chegava no quintal, eu avistava 3 quedas d'água caindo numa serra. É uma cidade belíssima. Hoje em dia, muita gente vai lá porque a cidade, principalmente idosos, ela tem águas termais. Então, tudo aquilo era tão encantador que ele está aqui em vários poemas na Trama da Aranha. Ou seja, então não tem como a gente correr da nossa história, né, em poesia. Ela vai, ela se converte, ela verte, ela se derrama e chega lá. Não sei se foi isso que ele me perguntou. Obrigado.